Então, a todos sejam bem-vindas, a todos sejam bem-vindos, na paz. Irmã Valdilene está ali conosco também. O tema da nossa lição hoje, ele diz assim: Neemias, jejum e oração. Um momento específico. Eu tenho assim degustado a palavra, porque essa lição era para termos concluído o ano passado, meados de junho, julho, era para ter encerrado e éramos para estar em outra lição, mas o Senhor fez com que ela chegasse até hoje. Literalmente, eu fui comprar o material da outra vez, com o irmão Leandro e tal, nós conversamos, pastor, dos adultos, não, fica tranquilo. E aí, como Deus fala, como Deus prepara. Então essa lição é a 9ª lição. O tema da nossa revista é Gente de Oração. E o texto que ela se baseia está no livro de Neemias, mas também ele se reporta ao livro de Deuteronômio, capítulo 30. Eu gostaria que você, Moé, seja bem-vindo, esteja tudo em paz com você e sua esposa. Então, gostaria que vocês anotassem aí Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 ao 10. Logo mais nós vamos estar passando e nós vamos ter a nossa leitura. Eu vou, como se diz, deleitar-me ou esboçar o estudo de hoje no capítulo 1 do livro de Neemias. A lição traz para nós do versículo 1 ao versículo 11, para entendermos a necessidade da oração e a necessidade do jejum e obediência diante de Deus. Então, talvez seja esse momento, né, da palavra, e o momento que Neemias estava passando, e a necessidade de buscar a Deus para obter a vitória. Então, é o momento de termos a necessidade de buscar a Deus mais ainda, e não sair da sua presença, e ao mesmo tempo de termos a nossa vitória. Ontem nós passamos uma fase um pouco turbulenta na nossa casa, com a nossa filha, mas graças a Deus, como sempre, Ele está no controle. Onde ainda precisamos levá-la ao hospital, e aí ficou marcado para segunda-feira a médica que vem acompanhando fazer as indagações e as verificações necessárias. Então agradeço a todos que estiveram orando da nossa igreja durante a madrugada. Vamos ler a palavra. Nós vamos estar lendo intercaladamente. Abra aí a palavra no Neemias, capítulo 1, depois de Esdras. Eu vou ler os versículos ímpares e você vai estar lendo em casa os versículos pares. Então, vamos lá com a palavra. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Prestem atenção, essa pergunta do profeta Neemias ao seu irmão, ela é muito pertinente à continuação dos versículos 4 até o versículo 11. Todas as ações, tudo que vai acontecer a partir de agora, ela está nessa pergunta agora, nesse versículo. Todos os versículos seguintes, ele se baseia nesse versículo agora. E eu gostaria que você lesse a palavra, entendesse a palavra, e aí você vai refletir em relação ao que nós estamos passando, ao que você está passando, ao que o Brasil passa, ao que o mundo passa. Ele fala bem claro. Quem são os remanescentes? Aonde está Jerusalém? Onde está
os que sobraram do cativeiro. Olha lá. E eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição, e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de suas misericórdias para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, copeiro do rei. Então, a irmã Sueli já orou, nós já oramos a respeito da palavra. E agora eu gostaria de te pedir uma atenção. Pega um papel, pega um lápis. Se você tem a revista, os que são da Escola Bíblica, tem as revistas. Os que não tem, não se preocupe. Logo mais o irmão Leandro vai estar disponibilizando os meios de comunicação da igreja. E aí você vai poder estar durante a semana estudando. E nós vamos estar dando continuidade a ela. Olha, em primeiro lugar, eu vou fazer uma introdução rápida, como sempre faço. E em seguida a gente parte para o autor, a professora Beth Baker, que coloca para o momento que estamos agora estudando. Então, o que manifestou dentro de Neemias? Orar e jejuar. O que manifestou nele? Que é o que eu gostaria que primeiro houvesse essa interpretação para cada um de nós. Qual foi a necessidade? Porque se ele era copeiro do rei, como ele relata no final do versículo 11, deixa claro, olha, estou no palácio e eu sou copeiro do rei. Então ele estava guardado, ele estava com comodidade, ele tinha sua alimentação, ele tinha sua dormida, ele tinha tudo que ele necessitava, porque ele estava ali próximo ao rei. Então, porque o rei ia comer, obviamente naquela época existia isso, manda fulano comer primeiro, porque se não tiver envenenado eu como. Então ele passava-se bem, deixar bem claro isso. Mas a notícia que seu irmão traz é que o povo de Deus não passava bem. Por sinal, deixar bem claro que naquela época eles, deixa aqui ó, versículo 3, olha, nós estamos passando por aflições, dificuldades, os muros de Jerusalém foram derribados, a porta das entradas de Jerusalém, elas foram queimadas. Então o povo não se reunia mais nem para ler, nem para orar.
Começou a entender agora a lição de hoje? Qual é a porta que nós derrubamos em nossas vidas? Qual a porta que nós fechamos, melhor dizendo? Nem derrubamos, nós fechamos. Qual é a porta? Porque se você entender a leitura da palavra, você vai poder ter uma velocidade de entendimento. Quando no versículo 7, Neemias ele se declara, ele se derrama diante de Deus, e na verdade temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que passasse, ou que ensinasse, ou que falasse ao teu servo Moisés. E aí quando eu fiz uma pergunta, o que nós temos fechado? Muitas vezes nós temos fechado os nossos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Nós temos fechado o nosso coração para não sermos corrigidos. Aqui Neemias foi corrigido, porque para ele estava tudo bom. Estou trabalhando, estou no lugar perfeito, tenho tudo, estou cumprindo com as minhas obrigações. Eu não quero saber quem está do outro lado, eu quero saber de mim. Então, quando ele recebeu a notícia que o povo de Deus estava sofrendo, aquilo incomodou a alma dele, o íntimo dele. E é isso que eu quero te incomodar nessa manhã, para você poder desarmar a necessidade da oração e a necessidade do jejum. Ontem, quando eu saí com a minha filha para o médico, já era na madrugada de hoje, e eu não tenho um hábito, né? Eu aprendi isso. Eu tenho uma sala que eu gosto de dizer a sala de oração. Então, ontem eu não fui nem para a sala de oração, eu coloquei ele alguns irmãos da nossa igreja, disse, pessoal, estejam orando, nossa filha não passa bem. Mas meia-noite, eu acho que provavelmente ninguém vai ver, vai deixar para ver nas horas de hoje pela manhã. Mas eu confesso, irmão, nós tivemos inúmeras pessoas intercedendo a Deus. E aí nós chegamos no hospital, nós fomos atendidos do jeito que eu pedi ao Senhor, faz com que a gente entre, não pegue nada, entra, a médica esteja esperando, atenda ela e mande para casa. E Deus fez do jeito que nós pedimos. Nós chegamos no hospital, entramos, foi atendida, foi feito alguns procedimentos, a médica disse, você vai para casa, porque aqui é arriscado para você, que você está gestante, vá para casa. No meio do caminho, a médica dela liga para ela, passa outras recomendações, e aí segunda-feira ela vai ser atendida no consultório. Então Deus ouve, eu quero te dizer que Deus ouve, Ele não é surdo. Então saio da minha introdução e vou direto para a revista de hoje, onde ela está fantástica. A nossa necessidade de, primeiro, não é só orar, não é só dizer, não, eu vou jejuar, e você dizer, não, eu estou jejuando, olha, mas Sueli, olha, hoje eu não faço almoço, porque nós vamos jejuar. Não faça isso. O jejum é entre você e Deus, ninguém mais. Ninguém precisa saber que você está jejuando, porque isso é uma intimidade entre você e o Criador, você e o seu Deus. Então, assim, antes de tudo isso acontecer, ele ora e diz, Senhor, Deus do céu, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que o Senhor ouvisse e reconhecesse as minhas falhas, os meus erros. E aí ele se derrama. Esse é o processo de humilhar-se. É nós confessarmos ao Senhor. É abrir o nosso coração. É dizermos a nossa necessidade a Deus. E aí ele ouve. E ele cuida de cada um de nós. Amém? Você vai ver no desenrolar da lição o que Deus fez. O alvo da lição de hoje, a professora Beth, ela coloca que o aluno entenderá que a oração franca e fervorosa é a chave da restauração, seja na vida pessoal ou dentro da própria casa do Senhor, que é a igreja. Precisamos entender a necessidade. E aí, o versículo-chave está no capítulo 8, versículo 12, que diz assim, então todo o povo se foi a comer, a beber,
a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Capítulo 8, lá na frente. Então vamos desenrolar agora o início da chamada de Neemias, o início da necessidade do aquebrantamento, o início da chamada sai do conforto e vem aqui para a peleja, para sentirmos a presença e o poder de Deus. Então vamos lá. A situação de Neemias exibe muitas semelhanças com a situação da igreja de hoje. O povo de Deus vivia sob o governo de nação pagã. A obra de Deus precisava de restauração por causa do pecado do povo de Deus. Tal restauração era difícil em virtude da hostilidade dos povos vizinhos e da presença de elementos corruptos no meio do povo. Existem, porém, outros paralelos mais consoladores. Nosso Deus não muda. No Salmos capítulo 103, versículos 8, 9 e 10 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longâmino e asaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Está vendo como Deus é tremendo? Porque ai de mim se o Senhor fosse me repreender pelas minhas falhas. Ai de mim. Então, é necessário entendermos quem nós estamos servindo. Aí em Josué 21, 45, 2 Coríntios 1, 19 a 20, deixa para nós a palavra que ele é fiel à sua aliança conosco, como foi com Israel antigo. Continua sendo fiel. Da mesma forma que foi fiel na época dos profetas, na mesma época que ele foi fiel na época dos juízes, do princípio da criação, ele continua fiel até os dias de hoje. Até os dias de hoje ele continua fiel. A volta do cativeiro na Babilônia. Então, 3 pontos, nós vamos debruçar sobre eles. A ida para o cativeiro se deu em 3 etapas. Em 609 a.C., o rei da Babilônia levou reféns de Jerusalém, entre os quais foi um jovem chamado Daniel. Em 597, levou a liderança cívica, militar e religiosa, que incluía o profeta Ezequiel. Em 586, a cidade foi devastada e o templo destruído, com Jeremias a presenciar tudo aquilo ali. E olha, deixa eu só abrir um parênteses aqui na lição. Para quem teve a oportunidade, inclusive a irmã Rose, eu mandei para ela, ela deve estar estudando em casa, algumas transparências do último estudo que tivemos na sexta-feira. Acho que o ano passado nós estudamos sobre o livro de Jeremias. E Jeremias, ele chorava. Jeremias, ele abriu o peito, assim, dizia assim, para que o povo ouvisse a palavra, se arrependesse, e consertasse o caminho que estava andando. Mas o povo não quis ouvir a palavra do profeta, a palavra de Deus através do profeta. Queria continuar naquela caminhada, porque os meus planos são os meus ideais, as minhas metas sou eu que vou fazer conquistar. Muito semelhante aos dias de hoje. Então, ele chorava, ele se derramava pela desobediência do povo. Às vezes eu converso com o pastor Emanuel, e o pastor Emanuel, por que o povo é tão duro de entender a palavra? Por que a gente fala e não vê mudança? Por qual razão? E aí a gente consegue entender nos dias de hoje. Nós estamos passando uma situação dificílima no mundo. Hoje na nossa terra, especificamente no nosso estado. E por que não dizer a nossa cidade, que está sendo um dos focos do nosso estado completo. Então, filhos, é preciso nós
pararmos agora, aproveitar esse momento que estamos em casa e nos debruçarmos diante do Senhor, chorarmos diante do Senhor. Não é nem vomitar, porque Ele não é lugar para ser vomitado. É lugar de ser aberto, escancarar e falar com Ele o que nós passamos. Dizer: Senhor, me dá uma oportunidade de mudar. Me dá a oportunidade de começar de novo, mas que o Senhor esteja no controle. Então, nós achamos e nunca encontramos nada se o Senhor não estiver no centro. Ok? Então, passaram-se 70 anos e o império da Babilônia caiu diante dos persas. O imperador Ciro decretou a restauração do templo em Jerusalém. Em 537 a.C., voltaram Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, para reedificar o templo. Em 458 a.C., veio Esdras a ensinar, melhor dizendo, a lei de Deus. Então, o que nós estamos fazendo hoje pela manhã? Ensinando a palavra de Deus, comentando a palavra de Deus. E 458 anos, Deus utiliza agora, convoca, prepara, chama Esdras e diz: ensina a minha palavra para que o povo entenda quem sou eu e onde eles devam confiar. Algumas vezes nós saímos, a autora, a professora Beth, na lição ela coloca algo muito pertinente nos momentos. Preste atenção, eu vou repetir de novo, preste atenção. A situação de Neemias exibe muitas semelhanças com a situação da igreja de hoje. Por que eu estou falando da igreja de hoje? Porque qual o nosso compromisso com a palavra? Qual o nosso compromisso com o reino de Deus? Onde está a nossa fidelidade? Onde nós estamos guardando os estatutos que Deus usou Moisés para chegar até os momentos de hoje? Onde? Como? Então, é um momento da reflexão. Pela desobediência desenfreada do povo, todo o povo foi castigado. Toda a estrutura sofreu. Toda a estrutura está sofrendo hoje. Estava comentando com alguns irmãos recentemente e outros colegas pastores. As igrejas vão ser a última a ser aberta. Você vai ver o que eu estou dizendo. Porque o diabo está trabalhando nesse lado. Aí eu disse a dois colegas: não, mas no dia que liberarem as escolas, no dia que tiver aula presencial, automaticamente entra com recurso para que as igrejas sejam abertas. Você já pensou? O diabo não nos vence, porque nós temos a palavra conosco. Então, por essa razão, nós estamos nos reunindo. Ainda temos essa modalidade de virtualmente estarmos nos reunindo. Então, é necessário entendermos o que nós colocamos como prioridade em nossas vidas. Foi a palavra ou foi o ter? Aonde colocamos nas nossas vidas o desejo de servir o mandamento de Jesus Cristo, de obedecer às Escrituras? Aonde? Porque se observarmos, se voltarmos, a autora ela diz: o povo de Deus vivia sob o governo de uma nação pagã. Nós temos um jovem que entrou agora para a presidência da República, que ele é muito incerto, ele está entregando a sua vida ao Senhor, mas ainda precisa mudanças em sua vida, principalmente no momento de silenciar e de ouvir. Ele precisa entender esses momentos. Mas quantos e quantos anos a nossa nação não viveu com a direção de uma pessoa pagã, sem temer a palavra de Deus? Ela ainda coloca claro, a obra de Deus precisava de uma restauração por causa do pecado do povo de Deus. Quando eu digo a você, meu irmão, vamos orar, senta aqui um pouquinho, vamos estudar a palavra, você se afasta logo da igreja. Você não quero, se não for assim eu não faço também. Então, é isso que a palavra está trazendo no dia de hoje.
Foi o que aconteceu na época do profeta Neemias. Há necessidade de parar, há necessidade de entender a interpretação da palavra para o momento de hoje. A palavra de Deus é um ensinamento. A palavra de Deus está dizendo, filho, olha, se você continuar da forma que você está indo, olha o que aconteceu e olha o que vai acontecer com você. Nós temos uma diferença em relação àquele povo. Aquele povo foi orientado pelos profetas naquele período. Nós temos o que aconteceu com eles, nós temos a história para nos ensinar, nós temos um Deus, através do seu Espírito, para nos revelar, e ainda continuamos errando. E ainda continuamos desobedecendo. A necessidade da mudança, a necessidade de uma diferença na fala, no comportamento, nas ações, tem que ser espontânea. Não tem que ser amanhã, não. Tem que ser hoje. Tem que ser imediato na vida do povo. Neemias, quando ele vai falar, ele tenta mandar um bocado de gente resolver o problema. E o Senhor disse, eu quero você. Então, muitas vezes nós queremos que todas as outras pessoas façam as atividades da igreja. Façam. Quando o Senhor quer que você faça. Ele quer te tirar do banco, Ele quer conversar contigo, Ele quer mostrar a você. Mas nós somos muito soberbos, muito orgulhosos. E perdemos isso aqui que nós estamos estudando hoje. Perdemos a palavra de Deus. Então, a autora ainda diz, claro, e eu vou voltar para onde eu parei, a obra de Deus precisava de uma restauração. Eu preciso de uma restauração. Você precisa de uma restauração. Para que tenhamos mais tempo, para que tenhamos mais amor, para que tenhamos mais vontade em estar no reino de Deus. Por que eu vou estar olhando para os erros do meu irmão? Por que eu vou estar acusando aquilo que está errado? Não é minha função. Nem é sua função. Eu estou naquele local chamado igreja, que para mim chama-se hospital da alma. Porque 90%, não, pastor, 100% das pessoas que estão ali ou foram ou estão enfermas espiritualmente. E ali é o local da restauração. É o local onde nós devemos alimentar-nos espiritualmente, para assim mudarmos as nossas vidas. Então, a palavra traz para nós. Ela diz, tal restauração era difícil em virtude da hostilidade. As pessoas são muito hostis a mudanças, principalmente de comportamento. E a conhecer a Deus é uma mudança. Conhecer a Deus é uma mudança. É tanto que nós temos um símbolo bem claro. Né? Qual que é o símbolo do cristianismo? Você vai dizer a cruz. E eu vou dizer a você, o peixe. Na cruz está o símbolo da minha restauração. Na cruz está ali quem libertou os meus pecados. E o peixe. As grandes potências, elas colocam o urso, a águia, animais ferozes, fortes. O Senhor colocou um animal bem tranquilo, bem calmo, um peixe. Pensa nisso. Então, quando Esdras, em 458 a.C., vem ensinar a palavra de Deus, 445, ou seja, 13 anos depois, Neemias chegou em Jerusalém como governador apontado pelo imperador persa. Reconstruiu os muros da cidade e fez reformas radicais na cidade. Todo esse processo aconteceu sob a oração intensa de grandes líderes espirituais. Às vezes você se incomoda quando eu digo, meu irmão, você que é líder, você está orando, você está estudando a palavra, você leu tal livro. As pessoas...
Só aconteceu a mudança completa, vou dizer assim, a faxina, a limpeza que Neemias veio fazer, quando a oração intensa e da liderança estava ali de joelho, estava no processo de jejum, estava no processo da obediência, estava no processo da renúncia, para que a vitória viesse, para que o nome do Senhor fosse glorificado e o povo entendesse que quem está no comando não é o homem, mas é o Senhor. Então, precisa haver mudança. Precisa, em nome de Jesus, precisa ter mudança. Nós temos visto uma bagaceira aí atualmente, né? Nós temos visto líderes que se corrompem por um bombom de menta. Eu estou falando de líderes normais de uma igreja, como de líderes espirituais também. De homens que outrora chamados, mas como diz Paulo, a concupiscência dos olhos os consome mais do que a confiança diante do próprio Deus. Mas aí tudo isso aí será respondido com o Senhor. Não cabe a nós nessa manhã. Cabe a nós nessa manhã te chamar para um aquebrantamento, te chamar para uma necessidade de mudança. Não sou eu que tenho que olhar o que A ou B está fazendo na igreja, ou deixou de fazer, ou que errou, ou que deveria ter feito isso. Então, isso não cabe a mim. Cabe a mim estar de joelho orando. Cabe a mim entender e fazer o cumprimento da palavra. Ok? Então vamos agora. Primeiro ponto da lição, nós vamos falar sobre alguns grandes líderes espirituais, Daniel, Jeremias, Esdras, Neemias, né? São esses. Não sei se a gente consegue terminar a lição. Que horas são, irmã Sueli? 10 e 13. Nós temos ainda 17 minutos, mas eu não tenho pressa. Se a lição chegou até hoje, um ano depois, eu vou me aperrear por 13 minutos, né? Então, vamos aqui. Vá acompanhando aí. Daniel, primeiro líder que nós vamos falar nessa manhã, né? Orava quando precisava de iluminação e entendimento. Irmã Sueli, Daniel, capítulo 2, versículos 17 e 18. Anota aí, filho, por favor. Leia aí onde você está, né? Porque é muito fácil a gente dizer: Deus estava com Daniel na cova do leão e o leão não debruçou, não comeu, não se alimentou de Daniel. É bom dizer, né? Mas para que isso acontecesse, Daniel recusou o quê? Daniel foi fiel a quem? Daniel, mesmo estando preso, ele estava com quem? Quem que estava com ele lá na prisão? Então, para que você venha vencer os obstáculos, para que você venha estar na presença de Deus, é preciso, filho e filhas, em nome de Jesus, você aprender a renunciar para você ter a conquista futura. É preciso você dizer assim: eu não quero mais, não quero mais, para que a glória de Deus venha a ser manifesta sobre as nossas vidas. Então, quando eu disse eu e você, porque eu também tenho minhas mazelas que preciso colocar diante de Deus. Também tenho que dizer assim: Senhor, eu confiava nisso, eu não preciso mais confiar nisso. Eu preciso apenas confiar em Ti. Vamos ouvir a palavra em Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18, Jesus. Vocês sabem quem são esses três jovens que a irmã Sueli acabou de ler? Logo mais eu vou te mostrar quem são esses jovens. Mas olha o que Daniel fez. Ele compartilhou, ele convidou seus amigos. Ele não convidou, ele convidou aqueles amigos que estivessem ali orando.
que eles estivessem colocando diante de quem? De Deus. O que é que eu faço na igreja hoje? Quando alguém liga para mim, pastor, corre! Eu digo, peraí, calma. Eu vou para o meu cantinho, oro. Primeiro eu falo com Deus. No outro momento eu vou onde eu sei que eu posso colocar isso. Meus irmãos, meus queridos, eu venho aqui mais uma vez suplicar de vós as intercessões diante do nosso Deus. E aí, ó, eu vejo o agir de Deus, eu vejo a glória de Deus. Larissa está sorrindo à toa. Eu estou doido para passar esse tempo aqui, para ela fazer aquele caldo apimentado. Dizer, Larissa, em homenagem àquela jovem, a Caroline, que saiu da mão do diabo e voltou ali, porque o diabo estava puxando, dizendo que o que Deus escreveu na vida dela não ia acontecer. O Senhor disse, o que está na minha mão, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém. E por mais que os médicos, com toda a atenção, com todo o carinho, dissessem, está difícil, orem, nós viemos nos debruçar diante de Deus. Quantos não fizeram jejum? Não precisa dizer não. Quantos não estiveram orando? Quantos não estiveram de joelho na madrugada? Para que ontem, como nós vimos o depoimento, ela chegando em casa, para amamentar sua filha. E eu disse isso. Eu disse que ela ia amamentar, ela ia cuidar da sua filha e do seu esposo. Agora, tem gente que não acredita, né? Mas eu continuo acreditando nesse Deus tão fantástico, tão maravilhoso. Então a experiência de oração são para poucos, são para quem realmente confiam, são para realmente quem quer, quem deseja mudança. A mudança é algo extremamente necessário em nossas vidas. Sem mudanças não há ação de Deus. Por mais que ele queira, ele não é como ladrão que ele entra na sua casa para invadir, não. Ele só entra com a sua permissão. Por que eu estou dizendo isso? Você vai dizer, então pastor, você limitou a ação disso? Não. Porque a luz não comunga com as trevas. Se você quer viver em trevas o tempo todo, a luz não entra. Então você vai chegar no momento da dor, você vai perder toda a oportunidade que você tinha de ter uma vida ampla com Deus, e no final da sua vida ele vai dizer, olha, eu queria você assim. Aí ele leva você. Você entendeu agora? Para você perder o tempo de estar vivendo as glórias de Deus aqui nessa terra. Então Daniel, ele compartilha com seus amigos, né? Orava reservado horas especiais todos os dias. Mas foi ali, Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Quanto tempo nós temos nos derramado diante de Deus? Mesmo sabendo que tem um leão ali se preparando para devorar nossas vidas. Porque tinha um leão para devorar a vida de Daniel ali. Porque existia um decreto já preparado, assinado pelo rei, para dizer que qualquer um que se debruçasse diante de outro Deus, que não fosse aquele que foi constituído pelo rei, ele seria executado. Daniel não rendeu-se não, o decreto não, a autoridade humana não, porque ele estava debaixo da autoridade celestial. Então ele novamente sobe ao seu quarto, secretamente, ele se coloca diante de Deus, ele se ajoelha diante de Deus, ele se derrama diante de Deus, ele confessa a necessidade da presença de Deus. Senhor, que adianta eu viver nessa vida se eu estarei longe de Ti? Que alegria terei eu, como diz o salmista, se eu perder a alegria da salvação? Que alegria terei nessa terra? Então, qual a alegria que você tem nessa terra? Vivendo uma vida pecaminosa, vivendo uma vida arredio à palavra do Senhor. É preciso entendermos a necessidade da presença de Deus em nossas vidas. Ele não deixou de orar.
Literalmente ele não deixou de orar. Daniel capítulo 9, do versículo 1 ao 3, orava atento às promessas e projetos de Deus revelados na Escritura. Viu que oração para mim? E leu o versículo de 1 a 3. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante no reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Você viu a atitude do profeta? Daniel capítulo 9, versículo de 1 ao 3. Isso. Você viu a atitude do profeta? Qual que é a nossa atitude no momento de hoje? Porque esse decreto era para abril, foi para maio, maio vai para junho, junho pode ir para agosto, agosto pode ir para setembro, e pode perdurar muito tempo, porque muitas pessoas vão estar desempregadas, as famílias vão estar assoladas, os desesperos vão ser, obviamente o diabo vai trabalhar aí. Então, no momento de hoje, você tem feito o quê? Tem parado para estudar a palavra? Tem se colocado de joelho em atitude de reverência diante de Deus e Senhor, vem aqui no nome de Jesus, restaura essa terra, nos protege. Você tem buscado o Senhor? Ou vai pensar como Neemias pensava quando ele era copeiro do rei: aqui está muito bom, eu tenho tudo que eu preciso, fiz a minha parte, o povo foi desobediente que não fez. É assim que você vai pensar, porque o Senhor chama ele assim: Neemias, vem aqui, aí está muito bom o que você quer. Não é para enviar outro não, eu quero enviar você, eu quero tratar você, eu quero cuidar de você. Já pensou em um Senhor estar falando com você dessa forma hoje? Você já pensou em um Senhor estar dizendo assim: meu filho, quando voltarmos, como é que você vai ficar comigo? Quantos dons eu te ensinei, proporcionei em sua vida, e você está sentado? Quantas desculpas nós demos em não estudar a palavra, ou quando viemos participar já viemos arrogantemente, chegamos em cima das horas, com desleixos, quando deveríamos ser apenas obedientes, como Daniel foi. Que horas são? 10:23. Pensa nisso. Nós temos poucos minutos ainda para concluirmos essa lição. E ainda nós vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 3. E Daniel capítulo 10, versículo 3, orava jejuando em sinal de sua ou da sua total dependência da graça, do amor, da confiança que tinha diante de Deus. A irmã Sueli vai ler o versículo do capítulo, versículo 3 do capítulo 9 e 10. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Capítulo 10, versículo 3. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Quanto tempo ele jejuou? Quanto tempo ele orou? Quanto tempo ele se vestiu em saco de cinzas? Quanto tempo? Quanto tempo você precisa para entender a necessidade de se derramar diante de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo nós precisamos para que Deus faça a obra perfeita em nossas vidas? Quanto tempo? Tudo isso que está acontecendo hoje. Nós estamos recolhidos em nossa casa, não podemos entrar na casa do Senhor para louvá-lo, adorá-lo. Não podemos. Quanto tempo nós vamos passar? Não, mais 15 dias, mais 20 dias. Ninguém sabe, filhos, o tempo.
Ninguém sabe. Já se comenta mais à frente, os pedagogos, que o ano pedagogicamente está perdido. As empresas elas já começam a fechar os seus faturamentos. Assim, não, nós vamos para poder tentar recuperar no próximo ano. Então, nós vamos passar um momento difícil e nós precisamos crer quem está no comando desse barco. O dólar chega hoje a quase R$6. A nossa desvalorização financeira é grande. Nunca aconteceu isso na história. Grande. E nós vamos ver ainda, como diz a própria palavra, dias difíceis. E é preciso nesse momento, como disse a palavra claramente, há 458 a.C., Esdras veio para ensinar a palavra. Jeremias, ele chorava, ele se derramava diante de Deus. Senhor, porque o Senhor me castigou se o povo não quer ouvir a palavra? E eu quero te convidar, em nome de Jesus, filho, pare, mude para melhor, mude para estar na presença de Deus, confia nele, e o mais ele fará na sua vida, na sua família e com todos que te cercam. Aprenda a confiar no Senhor. Nós vamos parar aqui no profeta Daniel, porque a nossa live está se concluindo, e aí domingo que vem nós vamos estar falando sobre o segundo, que é o profeta Jeremias. Eu espero adiantar depois Esdras, Jeremias, Esdras e depois Neemias. Eu vou mandar para você, vai estar lá, o Leandro já vai disponibilizar os meios de comunicação da igreja. Ele está concluindo já o site da igreja, vai estar tudo lá. Você pode entrar no site, você vai baixar as revistas, você vai baixar o estudo de hoje da EBD, você pode acompanhar as outras mensagens. Então não fica de fora, mas também não fique dentro, corrompido com o pecado. A necessidade de estarmos juntos é para que juntos nós possamos buscar a glória de Deus. É necessário uma mudança. É necessário urgentemente uma mudança. Como eu disse, nós não estamos passando em dias difíceis, não. Dias difíceis ainda virão. Então nós temos a oportunidade hoje de fazer uma mudança. Nós temos a oportunidade hoje de nos colocarmos diante de Deus e Ele nos usar. Nesse tempo não há mais saco de cinzas, né? Não se tem mais hoje. Mas o seu quarto pode ser o lugar de você se debruçar e falar com Deus. Pedir o seu perdão a Deus. Então, quero desejar a você uma manhã de paz, um dia abençoado, livramento. Quero te convidar hoje às 18h30, estarmos nesse mesmo ambiente para estudarmos a palavra de Deus, para louvarmos ao nosso Deus. Então, que Deus esteja contigo, guardando, livrando, protegendo, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus faça resplandecer sobre você quando você se debruçar diante do Senhor. E aí você possa ver, possa sentir a glória de Deus. Fica com Deus. E obrigado por tudo.